Hey everyone, how are you? Eu sou o Lucas do Clube de Inglês e hoje eu quero falar sobre a diferença entre this, that, these e those. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, esse vídeo é para você. Dá uma olhada, check it out. Beleza, então essas 4 palavrinhas aí são nada mais nada menos do que os pronomes demonstrativos em inglês. Pronomes demonstrativos não precisa nem saber esse nome, na real a gente só usa essas palavras principalmente quando a gente quer apontar para alguma coisa, né? Então quando eu vou falar aquele coisa lá ou esta coisa aqui, eu vou usar esses pronomes demonstrativos. Então como usar cada um deles, né? Qual que é a diferença entre cada um? Olha só, o this eu vou usar quando é alguma coisa, uma única coisa, né, uma coisa no singular e que está perto de mim. Ou seja, em português é quando a gente falaria este, né, ou esta, ou isto, dependendo do gênero da palavra, né. Então, por exemplo, se eu tenho uma maçã só, e ela está aqui perto de mim, eu vou falar esta maçã, né, ou essa maçã está deliciosa. Em inglês eu falaria This apple is delicious, porque é uma coisa só e ela está perto de mim. Agora, se eu tenho uma maçã, só que ela está longe de mim, eu vou falar ou essa maçã, né, no caso, se ela está perto da outra pessoa que tá conversando comigo, ou aquela maçã, se eu estiver falando sobre uma maçã que está longe de nós dois. Né? Em inglês, a gente vai usar o that. Tanto para esse essa ou pro aquela, né? Quando eu estou falando de alguma coisa que está longe e que é singular, uma só é that. Então, mais uma vez, essa maçã, né? Se tem uma maçã que está lá longe, eu vou falar That apple is delicious. That apple is delicious. Vai dar para entender que é uma só e que ela está lá longe. Agora, olha só. Se eu tiver querendo falar sobre um grupo de maçãs, né? Algumas maçãs que estão aqui perto de mim, eu vou usar o these. These, então é quando é no plural, só que está perto. Ou seja, em português seria estes, né, ou estas. Então, se eu tenho várias maçãs aqui comigo e eu quero dizer que elas estão deliciosas, eu vou falar These apples are delicious. These apples are delicious. Essas maçãs aqui estão deliciosas. E por último, então, só resta o nosso those, né? Se eu estou querendo falar de alguma coisa no plural e que está lá longe. Então eu vou falar aquelas maçãs estão deliciosas. Em inglês vai ser Those apples are delicious, né? Aquelas maçãs, those apples. E essa é a diferença entre essas 4 palavrinhas, então. Então olha só, mais uma vez aí te provando que inglês é muito mais fácil que português. Olha só esse quadro gigantesco aqui do lado, né, que acaba ficando. Mas é tudo muito fácil como eu acabei de te explicar, né? Então, em inglês a gente só tem 4 palavrinhas, this, that, these e those, e em português fica então tudo aquilo, né? Estes, estas, isto, aqueles, aquela, aquilo. Então é tudo muito difícil. Em inglês é só 4 palavrinhas. Se é singular e é perto, this. Se é singular e é longe, that. Se é plural e é perto, these. Se é plural e é longe, those. Simples assim. Agora olha só, uma atenção também para o verbo to be. O verbo to be, então, quando está no singular, a gente vai usar o is, né? Então, eu dei aqueles exemplos lá, eu falei This apple is delicious e That apple is delicious. Eu usei o is porque eu estava falando no singular. Então é como se fosse que eu estava falando ela, né? Aquela ou essa maçã é ela. Então, is. Quando eu vou falar os outros dois, o these e o those, eu estou falando coisas no plural. Então é como se fosse elas, né? As maçãs, elas. Então eu vou usar o are. These apples are delicious e those apples are delicious. Então, fica como regra geral. This e that a gente usa o is e these e those a gente usa o are. Tá, vamos agora só dar uma atenção também à pronúncia, né, para dar uma polida ali na pronúncia para ficar bom. Então, assim, a pronúncia de todas essas 4 palavras é meio chatinha, porque todas elas têm aquele maldito TH, né? Aquele som em inglês que tem bastante, mas que a gente não tem no português, né? Meio difícil de falar, mas tudo bem, a gente vai pegando com o tempo. Então, para falar o TH, é aquele som que a gente tem que botar, então, a língua no meio dos dentes, né? Então, todos eles vão ter esse som. A gente vai falar this, that, these e those. Mais uma coisa também que bastante gente confunde e acaba trocando um pouco. O this, né, esse do singular, que é aqui perto, ele acaba tendo um som, é só um I, a letra I, mas ele acaba tendo um som mais parecido com a letra E. Então a gente vai falar this, this.
E aquele outro que era de quando era no plural, mas estava perto, o these, ele é escrito com es, mas na real o som parece mais ao i em português. Então a gente vai falar these, né? Eu já vi muitos alunos falando, no caso, falando algo como these para aquele que está aqui perto no singular. Esse seria melhor a gente falar this. E quando está falando no plural, acaba falando this. E seria mais these, né? Então aquele que tem o i, a gente vai falar meio que com som de e, this. E aquele que tem o e, a gente vai falar com o som de i, these. Tá, antes de ir pro quiz ali que eu vou fazer, com os exemplos de cada um, só um pequeno asterisco aqui, né? O that, além de ser esse pronome demonstrativo que a gente vai usar para as coisas no singular ali longe, ele também tem nada a ver, pode ser usado com o sentido que tem nada a ver com o pronome demonstrativo, né? Eu não estou querendo apontar nada. O that, ele pode ser traduzido aí de vez em quando como que. Então, por exemplo, se eu quero falar, ela me contou que ela quer um carro novo. Esse que em inglês vai ser that. E não tem nada a ver com o that de pronome demonstrativo. É a mesma palavra, né? Mas não é um pronome demonstrativo. Então, ela me contou que ela quer um novo carro seria she told me that she wants a new car. Então, she told me, ela me contou that que she wants a new car. Ela quer um carro novo. Então esse that é a mesma palavra, mas não é o pronome demonstrativo. Ele é outra coisa. Tá, agora para ver então se o conteúdo fixou bem aí na sua cabeça tudo que eu falei, vamos então fazer um pequeno quiz. Eu vou te dar algumas frases para você traduzir, eu vou dizer elas em português, e daí você pausa o vídeo então, porque logo depois eu vou falar a resposta como ela ficaria em inglês. Vamos começar então. Como é que você falaria em inglês? Você consegue ver aquelas crianças brincando ali? Você consegue ver aquelas crianças brincando ali? Como é que ficaria isso em inglês? Dá um pause, porque logo depois eu vou falar a resposta. Então, ficaria: Can you see those kids playing over there? Então, como era aquelas crianças, né? É mais de uma criança e estava longe, né? Você consegue ver aquelas crianças brincando ali, a gente vai usar o those. Can you see those kids playing over there? Você consegue ver aquelas crianças brincando ali? Beleza, próxima pergunta. Eu não sei nada sobre isso. Você devia perguntar para aquele cara. Eu não sei nada sobre isso, você devia perguntar para aquele cara. Como é que ficaria isso em inglês? Então, se você já deu pausa, agora eu vou dar a resposta. Olha só, ali eu usei duas palavras que vão se traduzir por that, né? Tanto isso quanto aquele cara. Como era um cara só, né, no singular, e ele estava longe, então vai ser that. Olha só, I don't know anything about that. Né? Eu não sei nada sobre isso. I don't know anything about that. You should ask that guy. Você devia perguntar para aquele cara, aquele that. You should ask that guy. Ok, terceira situação então. Alguém está mostrando aqui, pega umas calças e diz: estas calças eram da minha irmã. Estas calças eram da minha irmã. Como é que ficaria isso em inglês? Então a gente falaria assim: These pants were my sister's. Né? Então, como calças é plural, né? Em inglês também é que nem português, a gente vai falar pants sempre no plural, então eu vou falar these pants, porque é mais de uma, né? Por mais que a gente está falando só de uma peça de roupa, calças é sempre plural. Então, estas calças, these pants, were my sisters. Sisters ali com o apóstrofo no final, né? Eu não estou querendo falar que essas calças eram a minha irmã. Essas calças eram da minha irmã, were my sisters. Ali com o apóstrofo no final, então dá a ideia de que era da minha irmã. Então fica these pants were my sisters. Ok, e a última pergunta então. Como é que ficaria em inglês? Dê uma olhada nesta camiseta. Dê uma olhada nesta camiseta. Então, como esta camiseta, né, é uma só e pelo jeito que eu estava falando ali parecia que estava perto da pessoa, então a gente iria usar this, né? Dê uma olhada nesta camiseta, ficaria take a look at this shirt, né? Dê uma olhada ali, a gente pode traduzir essa expressão por take a look, então take a look at this shirt. Dê uma olhada nessa camiseta.
Então era isso por hoje, pessoal. Se ficou alguma dúvida ainda mais, pode usar aí os comentários para fazer a sua pergunta que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever aí no nosso canal e também no Instagram Clube de Inglês. E não esquece também de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. É isso aí e vejo vocês na próxima. See you guys on the next one.